das prefeituras alagoanas e de diversos estados estão unidas em uma mobilização histórica. Juntos enfrentamos as quedas nos repasses do FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. É uma receita que o município tem do governo federal, está tendo queda de receita e com isso o presidente da AMA está mobilizando os prefeitos alagoanos para dar apoio àquelas prefeituras que estão tendo queda de receita. Vamos acompanhar o pronunciamento do representante da AMA aqui no programa. Hoje, municípios realizam uma grande mobilização nacional contra a queda da arrecadação nas cidades. Só em Alagoas, são mais de 95 municípios que aderiram a essa mobilização. No Nordeste, todos os estados do Nordeste principalmente, têm sofrido muito. Nesta paralisação, todos os serviços essenciais estão mantidos, saúde, educação, para que a população não seja prejudicada. O que vai paralisar são os serviços administrativos. Este é um movimento que visa chamar a atenção do Congresso Nacional e do governo federal para a dificuldade que os municípios se encontram hoje de honrar com seus compromissos. Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, 51% dos municípios de todo o Brasil já se encontram no vermelho. E durante esses últimos meses, nós tivemos uma queda muito acentuada no Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de arrecadação, principalmente das cidades mais pobres, que são 90% do Nordeste. Nós tivemos algumas quedas de receita, como por exemplo, da desoneração dos impostos sobre os combustíveis, que retirou só de Alagoas mais de 150 milhões de reais todos os meses. E essa é uma receita que não foi recomposta e, pior ainda, os combustíveis não baixaram o preço e seguem tendo aumentos demasiados. Isso tem impactado negativamente e nós, prefeitos, estamos muito preocupados para que os municípios não entrem numa situação de colapso, para que as pessoas não sejam prejudicadas. Então, nós vamos seguir dialogando com a nossa bancada federal, com o Congresso Nacional e com o governo federal, para que se tome medidas urgentes para que os prefeitos possam, até o fim desse mandato, honrar os seus compromissos e manter os serviços essenciais. Muito bem, ouvimos o presidente da AMA, Hugo Vanderlei. Estou recebendo aqui em estúdios o jornalista Ricardo Gomes, que tem acompanhado essa manhã esse momento de preocupação. Hoje, dia 30, as prefeituras paralisaram suas atividades em protesto, queda no repasse do FPM. Aconteceu isso, Ricardo Gomes, os prefeitos vão à loucura porque está sem dinheiro no caixa, né? De que forma você ouviu a fala do presidente da AMA? De que forma você vê esse momento? Muito boa tarde, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Litoral FM também, pelas redes sociais do portal Alagoano. É preocupante, de fato, os serviços públicos ofertados, né, pelas prefeituras são essenciais no dia a dia da população, seja para poder regularizar os seus imóveis, entre outras coisas que são necessárias, né, a ser resolvidas na prefeitura. Como o presidente da AMA, o prefeito Hugo Vanderlei mencionou, os serviços que estão sendo hoje paralisados são serviços administrativos, né? De acordo com o que ele fala, a educação, os serviços de educação não paralisam, a saúde também não paralisa. Agora, eu percebo na fala do presidente da AMA, Hugo Vanderlei, um cuidado muito grande na hora de dizer de quem é a culpa, porque a população precisa de algo mais objetivo. A CNM, também a AMA, precisa ser bem objetiva. Olha, a culpa é de quem? Por que o FPM diminuiu? É por conta do censo do IBGE, que fez com que só em Alagoas cerca de 36 municípios perdessem FPM? De quem é a culpa? Aí a CNM se pronunciou, Kleber. E aí, A CNM, para que o nosso internauta entenda,
é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Isso, citado inclusive pelo presidente da AMA, o prefeito Hugo Vanderlei. E ela falou algo interessante, ó. Mencionou que hoje, o Hugo Vanderlei repetiu, né? Que hoje 51% dos municípios no Brasil inteiro estão no vermelho. No mesmo período do ano passado, apenas 7% registraram déficit primário no período. E o futuro é pessimista. Isso, em parte, podemos atribuir ao fato de que este ano se começou a aplicar o FPM. E aí, muitos municípios houve redução. Muitas pessoas migraram para grandes comércios. Começou a aplicar o censo. Exatamente. Porque o censo ele é realizado, os dados foram divulgados em agosto do ano passado, e aí no ano seguinte se começa a fazer a divisão do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, de acordo com os dados obtidos. Então, se o município de União dos Palmares houve uma redução, então agora vai se levar em conta que a população auferida no censo de 2022, não mais com base no censo de 2010, se não me engano, né? 2010, que foi feito o censo anterior. São de 10 em 10 anos. Isso. Então assim, é preciso que haja uma explicação sobre isso, porque será que é só isso? É só essa diminuição? Há uma postura também, no caso aqui no pronunciamento da CNM, de mencionar outras coisas. Por exemplo, está dizendo que o governo federal como que não está repassando algumas emendas de custeio para a saúde, para a educação. Isso estaria impactando também nas contas dos municípios, além de alguns cortes na saúde, na educação. Mas é preciso que haja uma clareza. Há uma clareza. O campo político do Hugo Vanderlei é o do atual governo federal. Mas seja ele junto com o governo ou não, é preciso ter clareza. De quem é a culpa? É uma política nova adotada pelo atual governo? É uma tendência adotada desde o governo anterior que está diminuindo o fundo de participação dos municípios? Porque a maioria das pessoas nas campanhas, dos presidenciáveis mesmo, né? Eles falam, tem uma palavra que eles dizem assim: menos Brasília, mais Brasil, né? Ambos os lados, todos os lados dizem isso. Menos Brasília quer dizer, a população entende que é menos concentração do poder econômico em Brasília e mais nos municípios. Mas isso não está acontecendo. E aí eu esperava que representantes como Hugo Vanderlei pudessem ser mais objetivos, e não foi. Não foi. Aí, se ele não for objetivo, se os gestores municipais não forem objetivos em dizer qual é a causa da redução do FPM, parece que essa mobilização de hoje é apenas um faz de conta. Olha, Ricardo Gomes, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada exatamente para que os prefeitos não estourem os valores, né, nas suas gestões, né, principalmente em relação à contratação de pessoal. Porque a gente sabe que as prefeituras nos interiores, né, não tem vaga de emprego, não tem indústria, não tem empresa, aí o prefeito vai, contrata, emprega, vai, coloca, daqui a pouco está aquilo muito inchado, não tem dinheiro para pagar. Como a gente sabe que tem a LRF, então está tudo sob controle. Agora, que o FPM caindo vai prejudicar a população, isso vai. E eu concordo quando você diz que até agora ninguém apontou. De quem é a culpa? É do Haddad? É do Lula? É do censo? Ou os prefeitos têm que se adequar à nova realidade? Será que é isso, Ricardo Gomes? Olha, a lei que rege sobre esse repasse do FPM, ela exige isso, né? Quer ser justa nesse sentido. Então, se o município ele tem 100 mil habitantes, ele não vai receber o mesmo que um município que tem 10 mil habitantes. Lógico que não vai receber, porque ele não teria condições de ofertar um serviço público para esses 100 mil se ele recebesse o equivalente àquele mesmo município. Então, é por isso que há o censo e é por isso que há a divisão desses recursos. Agora, o grande problema, ou um dos problemas, né? Vamos dizer o grande problema. Um dos problemas é que o censo de 2022, ele foi um censo muito polêmico. Houve uma redução drástica nos recursos, no orçamento do censo. Os recenseadores, muitos deles não completaram. Alguns se pronunciam dizendo que o censo não foi, para alguns, né, o censo não foi completado, houve uma estimativa populacional e quando ele não corresponde à realidade, há um grande problema, porque na mesma comparação que eu fiz, imagina que aquele município ele tenha
realmente 100 mil habitantes. Mas pro IBGE, pro governo, ele só tem 50. Então vai recurso apenas para disponibilizar serviços para 50 mil, sendo que ele tem 100. Então veja, vai ter deficiência no serviço. Vai ter deficiência, ele não vai ter um sistema de saúde compatível com a realidade dele. Então esse é o grande problema, nesse caso, né? O censo não ter sido completado, o censo não corresponder à realidade. Muitos prefeitos aqui de Alagoas, desses 36 municípios que eu mencionei, que houve, de acordo com esse censo divulgado ano passado pelo IBGE, redução na população, muitos dizem que não é verdade, não corresponde à realidade. A percepção, aquilo que a realidade mostra, de acordo com esses prefeitos, é que a população aumentou ou continua a mesma. Então eles reclamam dessa redução do FPM. Há uma outra análise, que é que os prefeitos não querem menos recursos, não é? Eles não querem fazer essa adequação. Se realmente houve algum município em que houve uma redução da população, eles não querem se adequar, porque já tem uma estrutura, né, montada, toda ela. Se reestruturar, se adequar, significaria demissão de funcionários, significaria, em alguns casos, reduzir secretarias, e pode ser que fechar algum posto de saúde. Exatamente. Então é realmente uma coisa muito preocupante. O FPM mantém a maioria dos municípios, essa é a verdade. Os municípios em Alagoas, por exemplo, quais são os municípios que conseguem gerar recursos, riqueza suficiente? A capital, Rio Largo, né, que tem uma indústria forte, Marechal Deodoro, que tem um polo petroquímico muito forte, né? Arapiraca, que é uma grande cidade, e os outros municípios, né? União dos Palmares, que hoje não tem uma grande indústria, ainda precisa, sim, dos recursos do FPM. Então é preciso que haja realmente uma preocupação por parte desses gestores, mas eles precisam, repito, precisam ser mais objetivos. É preciso ser muito mais claro do que simplesmente dizer que vamos parar. Nós vamos parar porque o FPM está diminuiu e não pode ser assim. Estamos tentando sensibilizar o Congresso. Não, mas quem é a culpa? É do Congresso? É alguma lei que o Congresso aprovou? A culpa é do presidente anterior, de alguma política anterior? Tem como mudar isso? Ou é de agora? Então é preciso ser objetivo, falar de maneira objetiva, clara. Mas aí, nesse sentido, no meu ver, há mais uma preocupação em manter laços políticos do que ser objetivo. Aí realmente é ruim. É preciso dizer de quem é a culpa. E aí a gente vai noticiar aqui, vai cobrar inclusive, e aí vamos responsabilizar quem quer que seja para poder os municípios não quebrarem. Agora, se os municípios quebrarem, responsabilidade também são dos prefeitos. Não muito longe, que foi o final do censo agora em 23, a gente viu vários vídeos de vários prefeitos no Brasil pedindo que a população respondesse o censo. Parecia mais um desespero, mas era um desespero, porque os prefeitos já previam queda de população. Eles já sabiam que a população não quer responder, ou a população migrou para outro estado, né? Muita gente de cidades, principalmente do Nordeste, né? A gente viu o prefeito Hugo falando, principalmente do Nordeste. O pessoal migra. Santa Catarina hoje é um estado que os nordestinos estão indo embora atrás de emprego. Então vai naquela casa, é claro que diminuiu a população. E a gente viu prefeitos pedindo, gente, responda o censo, nem que seja por telefone. Pode ser que o censo seja realmente o grande motivo, ninguém quis dizer, mas a gente está desconfiado disso, né, Ricardo? Aquela questão, isso que você está mencionando também, Kleber, é verdade. Aqui mesmo em União, Branquinha, Murici, muitas pessoas vão para outros estados trabalhar, mas eles voltam. Nesse intervalo de um censo e outro, eles voltam. E quando eles voltam para o município, eles vão lá no posto de saúde, eles vão matricular os seus filhos. Então é preciso que haja realmente, por parte do Congresso Nacional e do governo federal, essa sensibilidade de que há um intervalo entre um censo e outro e nesse intervalo os serviços eles precisarão serem continuados. Então, já que o censo houve essa aí, calcula-se que cerca de 8%, né? 8% não quiseram responder ao censo. É preciso ter mecanismos para evitar discrepâncias, né? Eu acredito o seguinte, Kleber, ninguém que está nesses cargos aí de gestores, eles querem
ficar marcado como alguém que diminuiu os serviços, né, a qualidade do serviço, nem tampouco como uma pessoa que, sei lá, fez mal aquilo que ele se propôs a fazer. Todos querem fazer um bom trabalho, na minha visão, né? É isso que eu acredito. Se a gente não acreditar nisso, aí a coisa fica muito, muito feia. Mas assim, já que eles querem fazer um bom serviço, é preciso, com clareza, responsabilizar, cobrar e aí fazer com que a população compreenda de quem é a responsabilidade e a importância dessa causa. Porque senão vai acontecer de paralisar outras vezes e a população fica sem entender o que está acontecendo. E aí vão responsabilizar quem está na ponta, que são os prefeitos. Não vai responsabilizar quem está lá em Brasília, não vão. Vão responsabilizar os prefeitos. Então é preciso ser claro, se o governo federal diminuir os repasses, é preciso que haja essa responsabilização, haja também por parte do governo federal uma ciência, vai ser anunciado ainda essa semana, a expectativa, a criação de um novo ministério. Um novo ministério é mais despesa. Então, essas despesas que estão sendo criadas, que está diminuindo o FPM, é preciso mais clareza, repito, por parte dos gestores municipais, nesse caso aí, da AMA, do presidente da AMA e da CNM, para que a gente possa então cobrar e responsabilizar aqueles que de fato são os culpados por isso. Jornalista Ricardo Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do programa Hora do Alagoano e até a próxima oportunidade. Sempre que for preciso, Kleber. Bom, fica aqui comigo porque agora é hora também de celebrar. No próximo bloco, o governador Paulo Dantas comemora. Alagoas é o terceiro estado do Nordeste em melhor educação.